Quando o Evangelho de Cristo perde o sentido? Exatamente quando ele deixa de transformar a vida das pessoas. Há muita gente que já não se deixa mais transformar pelo Evangelho. Ela já não sente mais a presença de Deus. Ela já não consegue mais dar tempo a Deus. Ela já não consegue mais se dedicar a ouvir a palavra, a cantar um louvor, a fechar os seus olhos e elevar o seu pensamento a Deus. Ela deixou com que o mundo tomasse conta de sua vida. E ela passou a ser feliz com a vida que ela agora possui, né? Dá a impressão que com Deus era tudo ruim, porque muitas pessoas não sabem diferenciar momentos para estar com Deus dos momentos da vida. A pessoa não sabe diferenciar o que é passear, se divertir, né? Eu lembro de um pastor que sempre quando a gente ia para o sítio, ele no sítio estava lendo a Bíblia. Toda vez que íamos para o sítio, ele não sabia diferenciar o que é um momento para ele e do que é um momento com Deus. Você pode estar no sítio ou estar com Deus. Deus quer que você desfrute da vida. Deus quer que você seja feliz. Já são tantas as lutas que nós enfrentamos, já são tantos os tempos que nós somos tomados por conta do trabalho, das obrigações, das responsabilidades, que a gente não pode deixar todo o tempo ser tomado. Então, naquele momento em que uma pessoa deveria estar se alegrando, se divertindo, até aquele tempo estava sendo roubado. Não havia necessidade naquele momento de estar lendo a Bíblia, sendo que você tem todos os dias para ler a Bíblia. Então você precisa saber diferenciar isso. É isso que às vezes causa infelicidade de muita gente. Pessoas que são casadas sabem que estão divididos entre as obrigações da casa, da família e as obrigações da igreja. E elas não conseguem separar uma coisa da outra. Então elas acabam sendo escravizadas pelo aquilo que ela achou que era correto. E o pior de tudo é que às vezes o pastor vê esse sofrimento na vida da pessoa e coloca mais sofrimento sobre essas pessoas. Não, você tem que fazer a obra, você tem que seguir, e não entende que às vezes o jovem precisa constituir sua família. Ele precisa também pensar no trabalho. Não faz aqui a obra de Deus, né? Não, tem que saber diferenciar. Porque se você não souber diferenciar, você vai sofrer sem necessidade. Então foi para a liberdade que Cristo nos libertou, não para uma liberdade para pecar. Então o Evangelho muitas vezes para de fazer efeito na vida das pessoas porque ele é mal aplicado. Você não precisa de saber todo o conteúdo bíblico, todas as respostas da Bíblia. Você não precisa, você precisa aprender mais de Deus do que o amor de Deus. Você precisa aplicar o amor de Deus na sua vida para com o seu semelhante. Você precisa aplicar o amor de Deus para consigo mesmo, para você aprender a se perdoar, para você aprender a aceitar o perdão de Deus, para você se entender também como ser humano, que você também tem fraquezas, tem falhas e precisa do amor de Deus. São muitos os obstáculos e nós temos lutas por dentro e por fora todos os dias. E às vezes as preocupações acabam tomando todo o tempo da nossa vida e a gente é incapaz de dirigir o nosso próprio barco, conduzir o nosso próprio barco, a nossa própria vida, o nosso próprio pensamento. Então o Evangelho ele tem que ter o efeito na vida das pessoas. Não é você olhar e observar o que você pode falar para alegrar aquela pessoa. Não, você tem que observar o que uma igreja necessita, o que as pessoas estão necessitando hoje em dia. Você vê um monte de gente querendo pegar em armas. Você imagina? Se nem quando os cristãos estavam sendo perseguidos, eles podiam pegar as armas romanas. Eles podiam matar Paulo. Eles podiam, não fizeram. Porque o nosso Evangelho, a Bíblia diz, é em paz que se semeia o fruto da justiça aos que promovem a paz. Então, também diz, vamos fugir da aparência do mal, temos que fugir da aparência do mal.
Tem coisas que você tem dúvida, nem encoste a mão, você não tem certeza sobre as suas ações, sobre as consequências daquilo, então não é de fé, e o que não provém de fé é pecado. Tome cuidado. Esse ano eu fiquei muito surpreso com muitos cristãos, né? Primeiro porque deram posse a um presidente que é nitidamente, escancaradamente apoiador de torturadores da ditadura. Isso é inadmissível. Eu nunca misturei política com religião, mas nesse momento não tem como, porque a Bíblia diz: redargue, repreende, corrige, porque haverá tempos em que não ouvirão mais a palavra. Então tem que corrigir, tem que acertar. Como que vocês veem uma figura que exalta torturadores, aí você não se dá nenhum trabalho, né? Porque o que aconteceu nessa situação? As pessoas que viveram na época de João Goulart, do presidente João Goulart, elas foram esquecidas, a luta delas foi esquecida. Os mesmos males que atormentavam aquelas pessoas, Cuba, Venezuela, comunismo, estão ressurgindo no ano de 2019. Só que agora nós temos ferramentas para consulta, nós temos ferramenta para estudo. As pessoas nem se dão o trabalho de ver um vídeo. Elas só estão se preocupadas em dar as respostas que elas acham que é a verdade do coração delas. Um homem vem pregando ódio. Você sabe o que acontece com pessoas que têm ódio no coração? Elas ficam esperando um cara para elas poderem se agarrar nele e ele dá as rédeas, o rumo, o norte da vida delas. E vocês não entendem isso. A fala de um presidente da República pode causar um domingo sangrento, pode causar uma coisa terrível nesse país. E vocês não entendem isso, como vocês não se importam com isso. Isso pode ser pior do que os roubos da política. Isso pode ser pior, porque é uma pregação ao ódio, é a guerra espiritual nitidamente expressa. Foi por isso que Deus David disse através de um servo de Deus, para me falar e não se calar. Porque eu já estava pensando, será que eu estou ultrapassando os limites das escrituras? Será que eu estou confundindo as coisas? Será que sou eu que estou doido? Chega uma hora que você pensa, não, eu estou olhando a verdade. Será que tem alguma coisa aqui que eu não estou sabendo administrar? E Deus disse, fale. Não passe a mão na cabeça, é isso mesmo, fale. Nós não precisamos nos preocupar, nós temos a mente de Cristo. Nós sabemos o que é verdade. O problema é que tem gente que já abandonou a verdade há muito tempo e tem gente que nunca viveu a verdade. O mundo está de cabeça para baixo. Nós podemos, não vou dizer aqui que eu não sou nenhum louco, como dizem um monte dessas profecias do YouTube que vocês aí seguem, porque eu vejo que tem mais de 500 mil inscritos, que vocês ficam ali esperando famintos por uma nova revelação, já se mostrou mentirosas e vocês continuam seguindo o erro. Por que será que vocês estão seguindo o erro? Será que Deus está permitindo que esses homens vos enganem? Será que vocês não conseguem entender que Deus não erra? Que Deus não precisa de adivinhadores? Que Deus acerta em todas as suas profecias e os seus profetas falam da parte de Deus? Nenhuma profecia é de particular elucidação. Homens santos falaram da parte de Deus. Então, quando o homem diz, Deus me revelou, é um peso muito grande. Por quê? Porque é a palavra de Deus. E se não foi Deus que revelou, foi o diabo. É o diabo que tem o interesse em vocês ficarem seguindo falsos profetas. Então aí, continuem inscritos nos canais, esperando uma nova profecia. Vocês vão ser conduzidos ao inferno, porque o cego guiando o cego, ambos caem no buraco. Homens de Deus têm zelo, eles respeitam aquilo que é verdade. Não importa, Paulo ele mostra muito bem isso. Se eu, ou até um anjo vier do céu pregar um evangelho diferente, considere maldito. Paulo ainda estava levando em consideração o fato dele poder futuramente enlouquecer ou se perder. E ele estava indo além. Se até um ser espiritual
Até um milagre de um anjo aparecer pregando o teu evangelho não considere como verdadeiro. Mas vocês estão considerando. Vocês não seguem nenhuma das recomendações de Paulo. Se seguissem, se vocês tivessem mesmo a fé de Abraão, se vocês realmente estivessem vivendo a fé de Paulo, ninguém seguiria Bispo Macedo, ninguém seguiria Valdomiro, ninguém seguiria Agenor Duque e um monte desses bobos da corte aí do evangelho. Daí está o erro de vocês. Vocês estão seguindo pessoas que fazem o que querem e bem entendem do evangelho. Vocês não são capazes de enxergar a verdade, nem se ela estivesse debaixo do nariz de vocês. Que tipo de crente vocês são que se deixam enganar por esses fracos enganadores? Porque são muito fracos, são teologias fracas. Enquanto os verdadeiros homens de Deus aí que estão pregando não estão sendo ouvidos. Eu acho que vocês gostam dessa teologia da prosperidade. Eu acho que vocês amam isso, querer ter o que todo mundo tem, o que as pessoas têm, as riquezas do mundo. Se Deus quiser, se Deus deixar, se Deus permitir, poderia. Mas cuidado, quando Israel queria muito carne, eles passaram mal com a quantidade de carne que Deus mandou para eles. Tome cuidado com seus desejos. Então vocês precisam acordar. Aí se percebe líderes de igreja motivando pessoas a voltarem candidatos da igreja, usando a igreja como cabo eleitoral, usando a igreja para poder manipular vocês, simples The Walking Dead, mortos que andam, porque estão mortos espirituais, estão andando atrás desses homens. Se eles falarem para você eleger Hitler ao poder, vocês vão eleger, por quê? Porque ele é o nosso guia espiritual. Ninguém é guia espiritual, só Jesus Cristo, ele que é o pastor das nossas almas. Ou vocês nunca leram o que está escrito, que aquele pastor que conduz o rebanho tem que ter cuidado das ovelhas, não pode manipular da forma que quer, porque as ovelhas não são dele. Cuidai do rebanho, não como quem tem domínio sobre ele. Está escrito, vocês não leem a Bíblia todo dia. Ou ela fica só empoeirada aí em cima? Vocês não guardam essas palavras no coração? Vocês não deixam o Espírito Santo revelá-las? Não se passa a mão na cabeça quando se deve puxar a orelha do filho. Ninguém nunca fez isso no Evangelho. Você pode ver. Paulo não fez, João não fez, ninguém nunca passou a mão na cabeça quando a igreja estava caindo. Só os adornadores, por motivos torpes. Mas eu prefiro ficar com a palavra de Paulo. A minha pregação não vem de linguagem persuasiva, também não vem de bajulação. Tem crente que adora ser bajulado. Crente michuruca, crente Nutella. Não tem que ter bajulação quando você não merece. Tem que ter puxão de orelha mesmo.